Com certeza você já usou a Bíblia como referência para algum argumento. Eu sei, todo mundo já fez isso alguma vez. Não, isso está na Bíblia, o argumento tal. E a gente usa várias passagens para endossar aquilo que a gente quer falar. Mas você sabia que tem muita coisa que a gente diz estar na Bíblia, mas que na verdade não tá lá? Sumiu! Tem muita lenda a respeito de versículos bíblicos e hoje eu quero mostrar para vocês 6 coisas que você jura que está na Bíblia, mas que na verdade não está em versículo nenhum. E antes de começar o vídeo, eu queria te pedir para se inscrever no canal, clicar no joinha e compartilhar esse vídeo para o seu amigo, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa aqui que eu vou falar que você não faz ideia. E minha querida Laís, puxa a vinheta. Você que é caroneiro há muito tempo tá ligado que essa segunda-feira não teve aula do Catequese com Farofa e esse vídeo tá saindo atrasado. E você já deve imaginar o motivo. Não sei. Eu estou me consumindo na reforma do estúdio do Santa Zoeira. Eu estou no limite, Brasil. Pra falar a verdade, agora eu estou só a capa da gaita. Não consigo nem andar direito, do tanto que eu tô cansado. Eu tô morrendo! E eu quero pedir a sua ajuda para me ajudar nessa obra, para, se Deus quiser, a gente logo tá já no estúdio novo do Santa Zoeira. Para você ajudar é muito simples, é só você fazer um Pix para santacarona@gmail.com e assim ajudar a gente a custear toda essa obra que, como qualquer obra, está atrasada. Ó Senhor. Então não esquece de ajudar a gente, afinal de contas, a chuva não ajudou, molhou, mofou o estúdio e agora a gente já tá tendo que fazer tudo de novo, só que já estamos aproveitando e fazendo um trem bonito. Afinal de contas, vocês merecem. E não se esqueça que semana que vem vai começar o seminário sobre heresias do Padre François, onde ele vai tratar das principais heresias da história, a importância delas, ou a falta de importância, dependendo de como for. E também, na última aula, ele vai explicar o que aconteceria se o Papa cometesse uma heresia e se é possível que isso aconteça. Cara, vai ser picante! Então é o primeiro link na descrição, se inscreve, é de graça, dia 7, 8 e 9 de março. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Estamos entrando agora no período da Quaresma e uma oração que a gente sempre indica para se rezar é a oração da Via Sacra. E lá na sexta estação você vai se encontrar com a personagem já conhecida da gente, a Verônica. Na história conta que Jesus, em uma das suas quedas, foi acudido por uma garota chamada Verônica, que entregou para ele o seu véu para que Cristo pudesse enxugar o seu sangue. Cristo aceita o véu, enxuga o sangue e, ao retirar, o rosto dele fica como que carimbado nesse véu. Essa passagem ela é conhecidíssima da história da igreja e Santa Verônica é uma santa já conhecida entre os católicos na devoção popular. Mas o que você não imagina é que Verônica não está na Bíblia. Isso mesmo, se você procurar em todos os evangelhos, você não vai ver uma passagem que cita esse evento. Simplesmente porque ele não está em local nenhum. Os evangelhos canônicos simplesmente não citam Verônica, nem mesmo o evento do véu. E aí você me pergunta, Guilherme, da onde que veio isso? Pois é, a primeira vez que Verônica é citada é num evangelho apócrifo chamado Atos de Pilatos. Na Idade Média, o véu de Verônica era considerado a representação mais fidedigna do rosto de Cristo. E posteriormente é que foi acrescida o trecho da história do véu. E conta também que ele teria curado o imperador Tibério de uma doença. Tibério era o imperador do Império Romano enquanto Jesus estava vivo. Porém, a devoção da Sagrada Face só foi aprovada em 1885 pelo Papa Leão XIII e depois foi reforçada pelo Papa Pio XII. O nome Verônica é uma versão latinizada do nome Berenice, que significa portador da vitória, ou aquele que carrega a vitória, no sentido de alguém que carrega um documento que atesta que Cristo morreu e venceu a morte. Então, ela porta a vitória, ela porta o sinal da crucificação de Nosso Senhor. Porém, também existem outras interpretações de que o nome Verônica significaria Vero
ícone ou imagem verdadeira, que simboliza a imagem do próprio Cristo. Essa segunda citação, inclusive, está na Enciclopédia Católica. E não existe uma prova concreta da existência desse véu. E há, inclusive, uma confusão a respeito do seu paradeiro. Isso porque existem 7 lugares do mundo que dizem possuir ou o véu original ou uma cópia deles. O Palácio Hofburg, em Viena, o Mosteiro da Santa Face, em Alicante, na Espanha, a Catedral de Jaén, na Espanha, onde a Laísa morou, a Santa Face de Gênova, a Santa Face de São Silvestro e a imagem de Manopelo. Além de tudo isso, também tem uma na Basílica de São Pedro. E se você ficou chocado com esse, prepara, porque agora a coisa vai ficar mais impressionante ainda. Você por acaso já ouviu a expressão cair do cavalo? Ah, fulano foi fazer tal coisa e caiu do cavalo. Ela significa que a pessoa deu com os burros na água, ou então que a expectativa que ela tinha caiu por terra. Algumas pessoas dizem que a origem desse termo vem de São Paulo. Na sua conversão no caminho para Damasco, ele caiu do cavalo e Cristo apareceu para ele. Inclusive, ao longo da história, existem inúmeras imagens pintadas de São Paulo caindo do cavalo durante a sua conversão. A mais famosa delas é uma de Caravaggio. E é aí que tá o problema. Todo mundo sabe que São Paulo, no caminho para Damasco, caiu e viu a Cristo. Mas quem disse que foi de um cavalo? Em Atos dos Apóstolos existem 3 passagens citando a conversão de São Paulo. E em nenhuma delas faz referência ao cavalo. Todas elas dizem que São Paulo caiu por terra. Uma cita São Paulo e a outra cita São Paulo se referindo à sua própria conversão. E o cavalo não tá lá. Quer conferir? É só você ir em Atos 9, versículo de 3 a 6, ou Atos 22, de 6 a 9, ou então Atos 26, de 12 a 18. Eu tô deixando na tela pra você dar um pause e ler a original, porque senão o vídeo vai ficar imenso, mas tá aí pra você conferir. Em terceiro lugar, nós temos uma devoção antiguíssima da igreja, que é a devoção a São Dimas. Você já deve ter ouvido falar dele em algum momento na vida, e eu vou te provar isso. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões, o bom ladrão e o ladrão ruim, o mau ladrão. Dimas é o bom ladrão, aquele que se converteu no último momento da vida e Cristo vira para ele e fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E é o mesmo Dimas que o Mano Brown cita lá no Vida Louca Parte 2. A Dimas o primeiro! Bem louco! E eu sempre fiquei pensando, não seria talvez Dimas o mau ladrão? Não. Porque se ele é um ladrão, ele precisa ser mau. Então, quanto mais mau, você é um melhor ladrão? Você é um ladrão mais profissional? Então, o bom ladrão, o ladrão que é um ladrão mesmo, assim, é o outro. Pô, vocês já inventaram história? Não, você tá inventando. O Dimas seria o mau ladrão, porque ele não é um ladrão direito, porque ele é um ladrão mequetrefe. Você tá... Estou bugado da cabeça agora. Mas vamos lá, entenda ele como bom ladrão. Dimas está na Bíblia, você vai encontrar ele sim em todas as passagens que se referem à crucificação. Porém, não existe nenhum lugar que cita o nome dele. O nome de Dimas não está na Sagrada Escritura. Inclusive, não existe nenhum consenso sobre o nome do ladrão. Até mesmo porque, agora pasmem, Dimas não é o nome dele. E eu vou te explicar. No livro apócrifo do Evangelho Árabe da Infância de Jesus, que é do século VI, o bebê Jesus Cristo se encontra com os 2 ladrões enquanto criança. E lá eles dão o nome para os ladrões de Tito e Dumacus, sendo que nenhum deles chamava Dimas. Já na tradição ortodoxa, o nome dele é Hak. E da onde que vem Dimas? Não sei. Só sei que foi assim. Eu explico. Dimas é uma palavra que vem de dísme, que no grego significa pôr do sol. O nome de Dimas, ele é colocado pela tradição como aquele homem que nasceu ao pôr do sol, no fim da vida, nos últimos momentos. E a primeira vez que o nome dele aparece é no Evangelho apócrifo de Nicodemos. Porém, nos evangelhos canônicos não existe nenhuma, nenhuma citação sobre o nome de Dimas. E uma curiosidade, no Evangelho apócrifo de Pilatos, que eu citei que foi o que falou sobre Verônica, aparece o nome do mau ladrão e chama ele de Gestas ou Gestas.
dependendo de como você quiser chamar. São Dimas é padroeiro dos pobres agonizantes, ele é protetor das casas e propriedades, ele é o intercessor pela cura dos bêbados, jogadores e ladrões, e também é protetor dos presidiários e dos carroceiros. Eu não sei porque os carroceiros estão aqui aparecendo no fim da lista, mas é o que está aqui. Vou mandar. Ui! E ele é celebrado no dia 25 de março, agora nesse mês. Em quarto lugar tem um que com certeza você já deve ter ouvido sua mãe falar. Eu me lembro quando eu era criança da minha mãe falando comigo: Guilherme, diga-me com quem andas e te direi quem és. Você sabe me dizer em qual versículo essa frase aparece? Se ela tá nesse vídeo você já entendeu, né? Em nenhuma. Esse trecho não faz parte da Bíblia, não está em lugar nenhum. Você vai rodar de ponta a ponta e não vai encontrar. Na verdade, diga-me com quem andas e te direi quem és, é um ditado popular brasileiro e que a gente repete tanto que a gente começou a acreditar que está na Sagrada Escritura. Mas não precisa se preocupar porque ela traduz uma verdade que está na Sagrada Escritura, mas não com essas palavras. Se você quiser realmente citar a Bíblia para dizer a mesma coisa, é só você usar essas passagens, como Provérbios 13, versículo 20, que diz: quem visita os sábios torna-se sábio, quem se faz amigo dos insensatos perde-se. Ou então o Salmo 1, versículo 1, que diz assim: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem assenta entre os escarnecedores. E assim, de fato, você vai estar citando a Bíblia, mas não com essa frase que nunca teve lá. Inclusive, essa não é a única frase que a gente fala que está na Bíblia, mas não está. Essa segunda que eu vou citar agora, ela aparece muito mais vezes. Quer ver? O tal versículo que eu quero citar aqui é o: não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Com certeza você já viu alguém citando essa passagem como um trecho da Sagrada Escritura, mas não, ela nunca esteve lá, ela não faz parte da Bíblia. Na verdade, quando você diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba, você não está citando a Bíblia, mas está citando o Alcorão. Esse trecho ele aparece lá na sexta surata, no versículo 59, e diz assim: ele possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Isso é uma passagem do Alcorão, meu jovem. E você aí usando em pregação de grupo de jovens, grupo de oração, saindo à torta direita falando aí das palavras do Senhor, mas nunca esteve na Bíblia. E para encerrar, uma para rachar o seu cérebro no meio. Inclusive, toda vez que eu cito isso numa roda de conversa, sempre tem alguém que dá tela azul. São Cesário de Arles, há muito tempo atrás, disse o seguinte: a fé de todos os cristãos consiste na Trindade. Todos nós sabemos que Deus é uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus em 3 pessoas. E isso é unânime. Católicos acreditam, protestantes acreditam. E se eu te dissesse que a doutrina da Trindade não está explícito na Sagrada Escritura? Inclusive, digo mais, a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Na verdade, a doutrina sobre a Trindade, ela tá na Sagrada Escritura. Porém, ela tá subentendida, tá nas entrelinhas. Se você for procurar uma passagem onde alguém professa ipsis literis que Deus está em 3 pessoas, você simplesmente não vai achar. Você pode, inclusive, usar uma dessas passagens que deixam isso subentendido como argumento. Mas se você for analisar criteriosamente, você vai perceber que não é isso de maneira explícita que a passagem está dizendo. Isso porque a primeira pessoa a citar a palavra Trindade na história foi o padre da igreja Teófilo de Antioquia, no ano 170. E isso é tão claro para nós que os católicos demoraram 300 anos para pacificar isso na igreja. Inclusive, o dogma da Santíssima Trindade foi estipulado em 2 etapas. Precisaram de 2 concílios para bater o martelo no assunto. O primeiro deles foi o Concílio de Nicéia, no ano de 325, que proclamou que Jesus é Deus. Isso para combater a heresia do arianismo. Já alguns anos depois, o Concílio de Constantinopla proclama que o Espírito Santo também é Deus.
para combater o macedonianismo, que também foi uma heresia da época. E arianismo e macedonianismo são heresias muito famosas da história da igreja e que você vai entender melhor no seminário de heresias do Padre François. Então deixa eu só te lembrar, é o primeiro link na descrição e é de graça para você não cair nessas heresias que a igreja já lutou tanto para combater. E como eu já tinha dito no começo, a Sagrada Escritura deixa subentendido essa doutrina. Quando, por exemplo, no Gênesis, Deus se refere a si mesmo no plural. Olha só, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Ou então, Cristo mandando batizar no nome das 3 pessoas da Trindade, no livro de Mateus, dizendo assim, ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, você há de concordar comigo que em nenhuma delas está dito, Deus está em 3 pessoas, ou o Filho é Deus, ou o Espírito Santo também é Deus. Não de uma maneira concisa, você precisa ler várias passagens e interpretar para entender isso. Graças a Deus, esse não é um ponto de discordância entre os católicos. Mas saiba que a doutrina da Trindade ela é fruto de um trabalho teológico. É um trabalho de séculos de especulação teológica até que a Igreja Católica proclamasse esse dogma. E aqui é um ponto interessante para você entender como é que funciona a doutrina. Tudo que nós cremos está na Sagrada Escritura, porém, nem tudo está de maneira explícita. É necessário que nós possamos pegar a Escritura e trabalhar ela teologicamente para conseguir entender as verdades que já estavam contidas lá, só que de forma embrionária. Da mesma forma que a Santíssima Trindade foi extraída da Sagrada Escritura, você também pode usar isso para os 4 dogmas marianos. Todos os dogmas católicos já estão na Sagrada Escritura, porém é necessário séculos de aprimoramento teológico, de especulação filosófica em cima da Sagrada Escritura, para que a igreja possa bater o martelo e declarar uma verdade de fé. E eu deixo para você a pergunta: qual passagem fake eu não citei? Quais outros trechos o povo acredita que está na Bíblia, mas na verdade nunca esteve lá? E se teve alguma coisa aqui que eu te falei que você não sabia, brother, se inscreve no canal, vai que vale a pena. A gente semana passada fez uma baita análise lá da guerra da Rússia e da Ucrânia com vistas no Catecismo da Igreja Católica. O que a igreja pensa sobre guerra? Se você não assistiu, vai lá para assistir e saber também o posicionamento da igreja sobre esse conflito que está acontecendo. Gente, um canal como esse merece sua inscrição. É só um cliquezinho, clica no botão vermelho que eu tenho certeza que você vai gostar. E não se esquece de se inscrever no Seminário de Heresias do Padre e a gente se encontra semana que vem aqui nessa belezura de canal. Um beijo no coração e tchau!